Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Todos em Um. Eu me chamo Rodrigo Corrêa e é um prazer ter vocês aqui. Bom, no nosso giro de notícias de hoje, nós vamos começar falando sobre uma notícia que está no Terra, né? Portal Terra. A coluna política é assim: Lula afirma que rejeição da política faz nascer titica como Bolsonaro. O petista criticou o presidente em evento em universidade em Foz do Iguaçu. Para ele, Cuba é modelo de internacionalização da educação. Olha só, o Lula critica Bolsonaro dessa forma, mas eu vou tentar explicar para o Lula o porquê que as pessoas têm rejeição à política, né? A maioria das pessoas tem rejeição à política. Por causa disso aqui, ó, vou dar uma olhada. Vamos para a nossa próxima matéria e aí depois a gente volta com mais explicações. Bom, agora a gente está no Jornal Cidade. A notícia é a seguinte: escândalo. Em apenas um dia, Lula liberou mais de 1 bilhão para comprar parlamentares, afirma deputado. Vamos ver quem é o deputado, para ficar claro para todo mundo. O mensalão vai ficar pequeno perto do que vem pela frente. O deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, escancarou o toma lá da cá no Congresso em entrevista à jornalista a Berenice Leite, do canal Fator Político BR. É isso aqui, ó. É isso aqui que traz aversão na maioria das pessoas à política, porque toda vez que ela acompanha, o que ela tem é sempre manchetes ruins, é sempre toma lá da cá. É muito ruim você saber disso, que os projetos só são aprovados na Câmara ou no Senado porque tem o toma lá da cá, tem o pagamento, né? Tem que ser pago para ter o voto. Isso é muito ruim. O Lula ainda vai lá e elogia Cuba, né? O sistema educacional de Cuba. Pô, mas todo cubano quer sair de Cuba e sair de lá, ir para qualquer país. Ninguém quer ir daqui para lá. Tem alguma coisa errada aí nessa fala, né? Não é possível? E é em cima disso que eu te falo, ó. Esse tipo de atitude, o que que traz pra gente? Dá uma olhada. A próxima notícia nossa é essa daqui, ó. Dá uma olhada nessa daqui, ó. Continuamos no Jornal da Cidade, né, online. Rejeição de Lula atinge em níveis estratosféricos em capital de Goiás e aponta pesquisa. Não é só na capital de Goiás, gente. O Lula, ele só vai em evento controlado, isso está muito evidente. O Lula ele faz uma live onde a quantidade de gente simultânea assistindo a live dele bate 6 mil pessoas. Vamos dizer, vamos ser bem generoso com o Lula. Ah, ele bateu 15 mil pessoas assistindo. Isso demonstra é, a rejeição do público a ele. Eu não sei como esse cidadão conseguiu ganhar uma eleição. Eu sei, mas não posso falar. Tá? Mas é esse o motivo. Ó. Aqui está falando da rejeição dele, não é só em Goiás, isso é uma rejeição nacional e só cresce. E só cresce por quê? Porque o Lula ele tem feito projetos que não é para o povo. Eu quero entender onde ele quer chegar com os projetos que ele tem feito. Eu vou colocar para vocês agora um trecho do vídeo do canal do Kim Paim. Eu gosto muito do Kim Paim e eu acho que vocês deveriam dar uma olhada nisso. É muito importante, tem a ver com a reforma tributária. Isso é de grande importância para a gente, tá? A gente tem que prestar atenção. Eu vou deixar rolar e depois eu complemento as informações com vocês. Dá uma olhadinha no que o Kim Paim vai falar para a gente aí. Ó. Vou encher a tela e aí na sequência já dou play. Lá vai. Por outro lado, professor Marco Sintra. Para turma que gosta de diploma, ele é PhD em economia por Harvard. Acho que não é pouca coisa. O Marco Sintra, ele foi fazer esses cálculos também, né? Mas isso daqui não saiu na Folha de São Paulo. Qual a alíquota? Ninguém sabe. Ninguém sabe quanto vai ser. Nem o AP. Nem o AP, o pai fundador da porcaria toda, sabe. Tá todo mundo perdido. O Lula sabe, mas não vai contar pra gente. E o Marco Sintra vai falar, rapaz, eu acho que vai ser 33,76%. Olha a precisão do cara. Então não é um número que o cara chutou da cachola. Né? Esse aqui não é a mega sina acumulada que tá chutando o valor. Terminei ontem uma simulação do impacto do novo texto da reforma tributária nas alíquotas padrão e nos seus impactos em 120 setores da economia brasileira. Não é qualquer estudo, são 120 setores levando em consideração. Considerando todos os casos especiais da nova redação, inclusive a imunidade recíproca para os entes federados, eu cheguei a 33,76%, uma alíquota inviável e irrealista. Parti dos 25% da PEC 45 original, porque o que estaria sendo apresentado foi totalmente desfigurado pelo PT. E adicionei os efeitos dos setores beneficiados e tratamentos diferenciados. Enormes aumentos de carga tributária com risco de desorganização dos mercados, principalmente nos setores mais intensivos em mão de obra. Pergunto, eu estou certo ou errado? Relator, qual é a alíquota? É uma pergunta, isso vai ser decidido depois.
Justamente por um projeto de lei complementar. Cadê a Rede Globo? Cadê a Folha de São Paulo? Cadê o Estadão? Cadê a Veja? Cadê os políticos? Cadê o Arminio Fraga e João Amoedo pra dar a cara a tapa e falar, ó, a alíquota vai ser 25% e garantir que vai? Cadê? Por que não coloca lá no texto que vai ser 25%? Pra que eu decido depois, né? Pra que na volta a gente compra? Vocês vão dar um cheque em branco pro PT? Está sendo proposto dar um cheque em branco pro PT numa possível promessa que o AP já deixou claro que, no máximo, vai ficar perto. Não vai ficar longe, vai ficar perto. Vocês vão confiar no AP e o PT pra controlar quanto vocês vão pagar de imposto? Deve estar maluco. Vocês entenderam? Está sendo feita a reforma tributária e eles não forneceram nem a informação de qual vai ser a alíquota do imposto. Isso é muito grave, gente. Como que você pode fazer uma mudança votar uma reforma tributária sem nem dar a base inicial da alíquota para ser feito os cálculos? Existem estudos já de algumas federações que indicam que vai ter um aumento de 260% de imposto para a população, gente. Isso é muito grave. 260% tem gente que vai passar fome por causa de uma reforma tributária mal feita. Mas você não está botando fé nisso? Olha só o que o Kim Paim pôs aí e pôs o Marco Sintra, que é um economista, falando. Dá uma olhada. E aí eu fui assistir um debate sobre a reforma tributária, né? É o mínimo que eu posso fazer é me informar com quem tem um mínimo de conhecimento. Além do Marco Sintra, o Ana Torres é professor também, eu não conhecia. O Rubens Souza é da área da economia, também não conhecia. A Maria Carolina é advogada tributária. Essa eu conhecia porque ela tem um perfil na rede social que é famoso, é a Duquesa de Táxi. E eu tava lá assistindo, mas as falas mais contundentes, assim, e com uma explanação bem simples, que acho que qualquer pessoa consegue entender, e aí do Marco Sintra, né? O professor tem experiência, né, na hora de transmitir o conteúdo. Separei aqui 4 recortes. Vocês vão ficar cada vez mais assustados, mas vamos ter que ouvir, né? É um assunto aí que impacta a tua carteira, o teu bolso. E eu acho que você está preocupado com o seu dinheiro. Então vamos dar uma olhada. A segunda é a questão da forma como ela está sendo proposta. Eu fui parlamentar e eu nunca vi uma PEC ser aprovada da forma como se está se propondo aprovar essa PEC. Nós tivemos conhecimento do texto há apenas 10 dias atrás e se pretende aprovar a reforma em mais 4 ou 5 dias. Portanto, em 2 semanas, se apresenta um texto que era desconhecido e que muitos dizem, isso está sendo debatido há anos, é verdade, os conceitos estão sendo debatidos há muito tempo. Porém, a questão tributária, a legislação tributária tem que ser escrita e certa. E nós só tivemos conhecimento do texto há 10 dias atrás. Então, essa é a primeira, quase que excentricidade da forma como esse texto está sendo discutido. Segundo, ele não é acompanhado de qualquer texto de estudo de impacto, sequer de estimativa de alíquotas. Nós estamos aprovando a criação de um imposto importante no Brasil e que vai, de fato, alterar completamente o sistema tributário de consumo, não sabendo sequer a alíquota desse imposto. Me parece uma coisa absurdamente sui generis, mais uma vez, que façamos uma reforma tributária desta forma. Se está exigindo da sociedade um cheque em branco. Um salto no escuro, tudo remetido à lei complementar. Não há sequer um esboço, uma minuta de uma lei complementar que possa acompanhar esse projeto e minimamente dar transparência ao impacto e aos efeitos dessa reforma tributária. Não tem um estudo para falar sobre a viabilidade. Dá para vocês? Confia no PT, gente. Confia lá no Lula. Vamos lutar, porque Bolsonaro tá contra a Comida Feira de São Paulo, né? O Arnaldo Ribeiro não vai entrar no radicalismo político de Bolsonaro. Em outro momento, meu Deus do céu, quando você vê, né, o próprio Baleia Rossi falou, não, isso aqui a gente tá discutindo, nós fazendo mais de 100 reuniões, e o que o Marcos falou é bem óbvio, olha só, os conceitos, você pode até estar discutindo há muito tempo, só que esse texto, meu amigo, vocês desconfiguraram toda a PEC 45, toda. Vocês transformaram numa reforma ideológica. Essa fala é minha, né? Vocês transformaram numa fala ideológica. Então, foi apresentado o texto dia 22, e já quer votar agora. E se quisesse votar agora, seguindo o rito normal, a gente até entendia. Só que, gente, olha só, as coisas no Brasil estão começando a tomar assim, um contorno muito complicado. Muito complicado. O senhor Arthur Lira, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de compostura na frente da Câmara Federal, né, enquanto presidente da Câmara. Tem alguns ritos que meu achismo, né, deveriam ser preservados. Por mais que todo mundo tenha uma ótima intenção de trabalhar pelo Brasil, existem alguns ritos que eu acho que precisam ser levados em consideração. Olha o que o Marco Sintra vai comentar agora sobre o aspecto político da coisa. E mais ainda, é uma PEC que, se for aprovada, não foi aprovada numa comissão especial. Nossa Constituição é clara. O regimento da Câmara dos Deputados é claro. Tem que haver uma comissão especial, especificamente criada para a aprovação dessa PEC. Essa PEC pode e deve, nessa comissão especial, receber emendas, receber sugestões de parlamentares. Não foi dada oportunidade aos parlamentares a apresentarem emendas ao longo da tramitação legislativa desse projeto. Não é à toa que o deputado Luiz Felipe entrou ontem com uma solicitação de uma liminar de suspensão desse processo. Ele afronta brutalmente todo o regimento da Câmara dos Deputados e mais ainda. O projeto foi avocado diretamente ao plenário. E o que me parece é que se pretende aprovar em 2 turnos nessa semana e os prazos de interstício. E as emendas que, ao serem recebidas mesmo em plenário, devem ser remetidas novamente às comissões para apreciação antes da votação. Nada disso está sendo respeitado, é lógico. Existe uma frase na Câmara dos Deputados que diz que o plenário é soberano. E havendo maioria, eles conseguem, legalmente, entre aspas, fazer o que bem entendem, mas não é democrático.
não é legítimo, não é transparente, não é respeitoso para com o contribuinte brasileiro. Pessoal, vocês conseguiram entender isso daí? Por que a turma do Lula mandou o texto de uma forma assim, de cima pra baixo, que ninguém tá tendo a oportunidade mesmo de sentar, propor, de como manda o figurino, né? Com certeza, o Agnaldo Ribeiro é um cara muito aberto, se bem que os prefeitos estão reclamando que não tem acesso a ele, né? Mas tudo bem, mas assim, não tá muito estranho isso daí? Que pressa é essa? O que é que o Lula quer fazer com esse país? É só o soviete? É o imposto do pecado? É a combinação disso tudo? Qual é a preocupação do Lula, rapaz? E da turma dele? Então, essa é a pergunta. Eu tô assim, ó, eu faço das palavras do Kim a minha. O que é que o Lula quer fazer com esse país? Reforma tributária da pior qualidade possível, não passando pelos ritos tradicionais, obrigatórios que tem que ser passado. Arthur Lira tem responsabilidade nisso, talvez esteja ligado àquela pressãozinha lá da Polícia Federal. E o Lira sabe exatamente como funciona, qual é o rito. E por que ele não faz, então, uma comissão especial para que os parlamentares possam fazer modificações nesse texto, para que ele fique melhor, mais seguro para a população, que ele diminua a carga tributária para o povão? Por que não está fazendo isso? Tem alguma coisa muito estranha aí. A pergunta que fica é exatamente essa. O que o PT quer fazer com o Brasil? Por que essa pressa? Por que esse desespero de aprovar uma reforma tributária toda errada? Eu acho que tem um plano por trás e eles estão correndo atrás de executar esse plano. Lembra da frase do Lula, né? Eu não estou mais velho, eu estou mais maduro. Maduro. Eu acho que ele está a caminho de ficar cada vez mais maduro. E o problema é que a gente mora no país onde ele está ficando mais maduro. E quando ele amadurece demais, periga apodrecer. Era isso que tinha para hoje. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Falou, tchau, tchau!